Olá, Medicoffers, aqui é o Afonso, seu professor de urologia. A gente vai entrar na nossa aula mais importante aqui do bloco de uro-oncologia. A gente vai falar daquele câncer pelo qual o urologista é mais reconhecido aí, é o câncer mais atrelado aqui à nossa especialidade, que é o câncer de próstata. Então, muita questão de prova sobre câncer de próstata. A gente vai detalhar aqui todos os pontos aqui dessa doença, então é uma aula bastante extensa, com muitos conceitos importantes, então presta atenção e vamos junto nessa. Então, aqui falar um pouquinho de epidemiologia, aqui esses dados de 2020, a gente vê que é a neoplasia mais incidente no sexo masculino, se a gente excluir as neoplasias de pele pouco agressivas, aí, não melanomas. Então, a gente tem aqui a próstata como a neoplasia mais comum no sexo masculino. E o que explica essa neoplasia ser tão comum e não ter uma letalidade tão alta é a evolução lenta desse tumor. Então, muitas vezes é um tumor que ele tem uma evolução progressiva ao longo dos anos de uma forma bem lenta. Então, no geral, acaba sendo um tumor bastante indolente. Óbvio, tem exceções, então, em alguns casos, a gente acaba observando pacientes mais jovens, com tumores mais agressivos, mas no geral é um tumor que tem essa evolução aí em um tempo mais prolongado. Aqui uma propaganda aqui do Reino Unido, aqui do sistema público do Reino Unido, que traz para a gente esse dado. Então, 1 a cada 8 homens vai ter câncer de próstata em algum momento da sua vida. Então, alguns cientistas até dizem que se você prolongar aí o tempo, a expectativa de vida do homem, quase 100% deles vai acabar cursando com algum tipo de câncer de próstata, seja clinicamente significativo, seja somente aí na autópsia, mas a próstata já vai ter alterações histológicas compatíveis com neoplasia. Os fatores de risco, então a gente entra na histórico familiar aqui, que é bastante importante, principalmente quando a gente começa a ter parentes de primeiro grau afetados pela doença. Aqui nesse estudo, se a gente tem mais do que 2 parentes de primeiro grau, a gente já tem um risco relativo de 5 vezes desse paciente desenvolver o tumor. Quando a gente pega um gráfico de alguns estudos sobre etnia, a gente vê que é um tumor mais comum nos negros, também é um fator de risco. Muitos estudos têm surgido sobre o assunto, com isso também surgem algumas fake news, aí, alguns fatores de risco que se relacionam com o câncer de próstata de forma errônea, então como tabagismo, uso de testosterona e até mesmo práticas masturbatórias. No entanto, se a gente pegar a idade, episódios repetidos de prostatite e algumas mutações genéticas também entram aí no rol de fatores de risco relacionados à doença, principalmente mutações no BRCA2, até 5% dos casos tem essa mutação positiva. Aqui uma questão de 2017, a gente começou a contextualizar esse assunto para você e a gente já vai trazer uma questão mesmo desses conceitos aqui mais iniciais. Então, segundo o INCA, estima-se que mais de 61 mil novos homens serão diagnosticados aí com câncer de próstata em 2016. Isso corresponde a aproximadamente 30% dos casos de câncer no homem brasileiro, superando em número qualquer outro tipo de tumor, exceto, como eu falei, os casos de tumores de pele não melanoma. Sobre o câncer de próstata, qual que é a alternativa que não é um fator de risco? Então a gente falou raça negra, tabagismo, histórico familiar de câncer de próstata e inflamação, infecção crônica de repetição da próstata. O único que não é, talvez até traga para a gente uma dificuldade de não relacionar a um tipo de neoplasia, é o tabagismo. Para o câncer de próstata não foi comprovada nenhuma relação do tabagismo como fator de risco, então a afirmativa B é a única que não se relaciona, então é a nossa alternativa correta. Entrando agora num ponto dos mais importantes dessa doença, um dos pontos mais discutidos, que é o rastreamento. Por ser uma doença que é muito comum no sexo masculino, foi propostas aí vários protocolos de rastreamento para a saúde pública, para a gente tentar melhorar aí o diagnóstico precoce dessa doença. Quando a gente está falando de rastreamento, a gente não está falando do paciente João aí de 62 anos que já tem dor óssea, já tem um toque retal alterado. Para esse paciente, a gente vai tentar o diagnóstico da neoplasia de próstata. A gente não está rastreando, lembrar que rastreamento é para uma população saudável, que você não suspeita da doença. Então aí sim o José, de 58 anos, hipertenso, diabético, não tem queixa clínica. Para esse paciente aí sim
a gente vai utilizar o rastreamento da doença. Rastreamento, então, que é o PSA. O PSA é muito importante em toda a nossa discussão aqui de câncer de próstata. Esse antígeno, essa proteína produzida especificamente aí na próstata, que valores aumentados vão trazer para a gente a suspeita de câncer, mas lembrar que não é câncer específico, a gente vai falar melhor disso já já. Então, nosso rastreamento consiste nesse valor alterado aí do PSA, então um valor maior do que 2,5 vai trazer para a gente a suspeita e a necessidade de uma investigação adicional e também o toque retal alterado. Então, nosso rastreamento vai ser a junção da dosagem do PSA com o toque retal. Cada vez mais o toque retal tem sido colocado em xeque, mas até hoje nada comprova por enquanto uma eficácia maior do que o toque retal, principalmente naqueles tumores que cursam com um PSA normal. Então, esse paciente que você vai dosar o PSA vai estar dentro da normalidade, você não suspeitaria de um tumor de próstata, a não ser se você tocar esse paciente, fizer o toque retal e tiver uma alteração no toque retal, aí sim você também vai prosseguir com a investigação desse tumor. Lembrando então das zonas da próstata, desse diagrama que é bastante famoso, divide a nossa próstata aqui em 4 zonas. A gente tem a zona periférica, lembrar que na zona periférica é onde a gente tem 75% das neoplasias, é a zona mais relacionada aqui à neoplasia de próstata. Lembrar que na ressonância, essa área que a gente tem esse sinal um pouco mais aumentado aqui no corte, na fase de T2 aqui da ressonância, então essa zona mais delimitada aqui é a zona periférica, onde a gente observa a maior parte dos nódulos na ressonância. A gente também tem a zona de transição, essa zona que é muito afetada principalmente pelo HPB, pela hiperplasia prostática benigna. Então a gente vê esse crescimento desses nódulos do estroma, geralmente são nódulos de HPB, são nódulos benignos, não são os nódulos que a gente está procurando pensando em neoplasia. Ainda falando do rastreamento, a gente ainda está falando dessa proteína muito importante, que é o PSA. Como eu falei, ela é uma proteína não câncer específica, então algumas condições podem falsear esse PSA, seja para cima, seja para baixo. Então aqui condições que aumentam o PSA. Então o paciente com HPB, com hiperplasia prostática benigna, ele tem uma próstata aumentada, obviamente ele vai produzir quantidades maiores de PSA. Se o paciente tem uma infecção, uma prostatite ou teve alguma manipulação da próstata, seja pelo toque retal, seja pela sondagem, ele pode ter um aumento falso aí desse PSA. E pacientes que cursam com uma redução do PSA são aqueles pacientes que a gente utiliza, por exemplo, inibidor de 5-alfa-redutase, como a finasterida, seja aí no tratamento do HPB, por exemplo, ele pode cursar com um PSA falsamente reduzido. Classicamente, a gente considera que o paciente que utiliza finasterida, utiliza algum inibidor de 5-alfa-redutase, o PSA dele real é 2 vezes aquele resultado que a gente tem do PSA sérico. Então, se o PSA dele veio em torno de 4, por exemplo, na verdade o PSA real dele é 8 e é realmente um PSA aumentado, é um PSA suspeito. Pacientes obesos também podem cursar, então, com um PSA falsamente reduzido. Ainda dentro do rastreamento, para a gente ver como é importante esse ponto aqui dentro da nossa aula, a gente também utiliza algumas outras medidas para refinar essa nossa suspeita de neoplasia. Então, por exemplo, a densidade do PSA. A densidade do PSA nada mais é do que o valor do PSA dividido pelo volume da próstata, que a gente pode aferir tanto pela ressonância como também pelo ultrassom. Isso daí diz para a gente quanto a mais de PSA está sendo produzido pelo tamanho correspondente da próstata. Se essa densidade for menor do que 0,15, a nossa suspeita de neoplasia se reduz bastante. No entanto, se esse valor for maior, quer dizer que a gente está tendo uma produção de PSA muito grande para um volume de próstata menor, ou seja, a gente vai aumentar a nossa suspeita de neoplasia nesse caso. Ainda nessa técnica de refinamento, aqui a gente tem também a relação PSA livre sobre PSA total. Se essa relação for menor do que 15%, aumenta a nossa chance de neoplasia. Então, tanto a densidade quanto a relação do PSA servem nesse refinamento, mas lembrar que os dados mandatórios aqui para a gente pensar em biópsia renal, pensar em prosseguir a investigação da neoplasia, é o valor do PSA total e também o toque retal. Esses são 2 valores absolutos, 2 dados absolutos para a gente pensar em biópsia da próstata.
Aqui uma questão que caiu na Unicamp em 2022. Ele fala que a biópsia para diagnóstico de neoplasia de próstata deve ser considerada nos pacientes com as seguintes características. Então, qual desses pacientes que a gente vai pensar em biopsiar? Paciente com nódulo hipoecoide visualizado na ultrassonografia nos pacientes de até 55 anos, independente do PSA. Não, o ultrassom não entra no nosso rastreamento, não vai entrar no nosso fluxograma para pensar em biópsia. Letra B, PSA total maior do que 4 nos pacientes com mais de 55 anos e uma densidade menor do que 0,15. Então, esse PSA maior do que 4, no entanto, ele tem uma densidade menor do que 0,15, ou seja, esse paciente tem uma próstata provavelmente muito grande. Então, isso justifica esse PSA do paciente, também não é um paciente muito suspeito para neoplasia. Alternativa C, relação de PSA livre sobre PSA total menor que 18%, quando o PSA total maior do que 2 e densidade maior do que 0,15. Aqui todas as características suspeitas para neoplasia. Nossa relação, geralmente alguns cortes colocam 15%, outros 18%, mas está correto, se for uma relação muito pequena, a gente suspeita de neoplasia, quando o PSA total for maior do que 2, ou quando essa densidade for maior do que 0,15, são todos características suspeitas aqui para neoplasia. E a alternativa D, velocidade de PSA maior que 0,75, independente do PSA. Não, se a gente tiver um aumento do PSA muito rápido, ou seja, você tem duas dosagens no mesmo ano, um aumento maior do que um ponto aí de PSA entre elas, muito provavelmente a gente está até frente a um quadro benigno, uma provável infecção, uma prostatite que está disparando esse PSA de forma muito rápida. Quando é neoplasia, geralmente esse crescimento ele ocorre ao longo do tempo, ao longo dos anos, mas de forma um pouco mais lenta. Aqui falando um pouquinho ainda do rastreamento, então é bastante discutido quando a gente está falando de um cuidado mais personalizado, quando a gente está falando do especialista atendendo esse paciente que procurou ele justamente com esse medo, ele talvez tenha algum histórico familiar positivo, tenha algumas experiências aí quanto ao câncer de próstata, e quando a gente está falando de saúde pública, então alguns estudos inclusive não mostraram aí alteração em mortalidade no rastreamento, é importante a gente ter isso na cabeça, no entanto a gente vai conseguir detectar esses tumores aí em uma forma mais precoce e trazer aí menos prejuízo para esse paciente quando a gente está tratando ele de forma mais individual. Lembrar que a gente vai oferecer o rastreamento ao paciente assintomático. Se for um paciente sintomático, o que a gente oferece é a investigação diagnóstica e não o rastreamento. A gente vai discutir com esse paciente todos os riscos aí de intervenção, da gente precisar fazer uma biópsia, todos os custos aí desse rastreamento e dizer para ele que, obviamente, os benefícios demoram. Se a gente fizer um diagnóstico precoce, obviamente esse paciente não teria um prejuízo dessa doença logo de cara, mas pode trazer para ele um benefício aí ao longo do tempo. Então lembrar que diagnóstico não é igual a tratamento, a gente faz o rastreamento, a gente faz o diagnóstico dessa neoplasia, nem sempre que a gente vai tratar esse paciente, a gente vai ver isso já já, muitos desses pacientes eles vão ser submetidos à vigilância ativa e a gente vai conversar direitinho sobre isso. Lembrar que o mais difícil é a gente não fazer nada, e aqui no câncer de próstata, algumas vezes, a gente vai ter que optar por isso. Obviamente, vigilância ativa é completamente diferente de não fazer nada, a gente vai explicar, mas não operar muitas vezes é difícil em um paciente com câncer, e é difícil, inclusive, para o paciente saber conviver com essa ideia de que ele tem um câncer, mesmo que esse câncer não traga nenhum prejuízo para ele. Aqui os guidelines que a gente tem quanto ao rastreamento, então guidelines das diversas entidades aqui de urologia, falando da Associação Europeia, então de Urologia, da Associação Americana e da SBU, da Sociedade Brasileira de Urologia. Quanto ao início do rastreamento, todas elas são bastante concordantes, aí a EAU coloca 50 anos, assim como a SBU, no entanto, a americana fala de 55 anos para o início. Quanto ao final, a europeia não coloca um fim para o rastreamento, no entanto, ela fala que esse paciente tem que ter uma expectativa de vida maior do que 15 anos para ele ter algum benefício do rastreamento. No entanto, já a americana e a brasileira colocam aí uma data final para a gente interromper o rastreamento. Então, se for um paciente acima de 75 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira, ele não teria mais um benefício do rastreamento. Além disso, a gente vai levar em consideração também a expectativa de vida desse paciente. Lembrar que nos pacientes negros ou com história familiar positiva, os guidelines são concordantes de que a gente tem que iniciar esse rastreamento a partir dos 45 anos de vida. No diagnóstico, então, desse paciente, o toque retal ele já vai trazer para a gente alguma
suspeita aí quanto ao estadiamento local desse tumor. Obviamente que outros exames vão ser necessários, que vão trazer aí o estadiamento definitivo, mas se a gente tiver um toque normal, muito provavelmente trata-se aí de um tumor T1. Se for um nódulo tocável, aí sim já se enquadra como um tumor T2. Se já for aquela próstata mais endurecida, provavelmente a gente está frente a um tumor T3, que já tem alguma extensão extraprostática, e o tumor T4 já é aquela próstata com uma consistência pétrea. A gente vai ver bem detalhado esse estadiamento local mais para frente, mas aqui só para mostrar como o toque retal ainda tem uma importância clínica significativa. Ainda dentro do diagnóstico desse paciente, então a gente vai fazer a ressonância magnética. Então a ressonância magnética vai mostrar para a gente sinais quanto à localização e o estadiamento local desse tumor. Para avaliação anatômica em uma ressonância magnética de próstata, a gente sempre utiliza a sequência de T2, que é a principal, para a gente ver alterações como essa aqui da zona periférica, que vão indicar para a gente uma suspeita de neoplasia. Falando da parte funcional da ressonância, a gente utiliza a sequência de difusão, o quão fácil são das células se difundirem pela presença ou não de água. Então, aqui mostra uma possível lesão sólida que tem uma consistência diferente aqui do restante do parênquima da próstata e por isso acaba produzindo essa imagem na ressonância. E quando a gente fala de perfusão, é como se fosse um contraste, a gente está vendo a irrigação desse tumor, então aqui na sequência de perfusão a gente vê essa imagem aqui destacando sim a suspeita de neoplasia. E lembrar que a recomendação hoje dos guidelines é forte para a gente fazer uma ressonância antes da biópsia de próstata para auxiliar a nossa biópsia. A ressonância vai trazer para a gente então uma classificação da probabilidade desse paciente ter um tumor, um câncer de próstata, e essa classificação a gente chama de PIRADS. O PIRADS vai de 1 a 5, sendo 1 muita baixa probabilidade aí desse paciente ter um câncer significativo, até a 5, que é uma alta probabilidade, muito provavelmente, se a gente biopsiar essa área, esse paciente ele vai ter um tumor. Lembrar mais uma vez que a ressonância não entra no rastreamento, pelo menos até agora, segundo os guidelines, os estudos que a gente tem. Então, a ressonância pode ser utilizada, ela é recomendada já antes da biópsia e no estadiamento desse tumor, mas ela não faz parte ainda do rastreamento. O rastreamento, como eu falei, é o PSA e o toque retal. Aí no diagnóstico, aí sim o diagnóstico definitivo do tumor, como todo câncer, o diagnóstico ele é anatomopatológico. E para o diagnóstico do câncer de próstata, a gente vai fazer a biópsia da próstata, que tem algumas modalidades aí que a gente precisa discutir, que muitas vezes é cobrado em prova. Então a biópsia ela pode ser tanto sistemática, que também é chamada de biópsia randômica, como uma biópsia guiada. Quando a gente está falando de biópsia guiada, quer dizer que a gente tem algum exame de imagem, geralmente uma ressonância, que vai trazer para a gente um sinal sugestivo de tumor, ou seja, uma ressonância que tem um PIRADS 3 ou maior do que isso, que aponte para um local que tem uma lesão suspeita. Com essa ressonância em mãos, o radiologista ou urologista que está fazendo essa biópsia, ele pode fazer uma biópsia cognitiva. O que é isso? Ele olha onde está a lesão na ressonância e faz uma biópsia dirigida para essa região, baseado unicamente ali na descrição e no conhecimento dele de anatomia e o que ele está vendo ali com o ultrassom durante a biópsia. No entanto, ele pode fazer também uma biópsia de fusão, que talvez seja aí a tecnologia mais recente na biópsia guiada. Biópsia de fusão, ela utiliza um software que vai juntar os achados tanto da ressonância quanto do ultrassom que está sendo realizado em real time ali pelo médico que está realizando a biópsia, e com isso ele acaba direcionando melhor a biópsia para a região suspeita. Lembrar que mesmo na biópsia guiada ainda são feitas biópsias randômicas em outras regiões da próstata, mesmo que não sejam áreas suspeitas de tumor. Então lembrar aí dessa diferença. Outra diferença que a gente tem é o modo da biópsia. A gente pode fazer uma biópsia transretal ou uma biópsia transperineal. Na biópsia transretal, o ultrassom ele é introduzido via retal e a biópsia também é disparada por via transretal. Isso acaba aumentando um pouco a chance de infecção no pós-procedimento para esse paciente. No entanto, a biópsia transperineal, o probe do ultrassom continua sendo introduzido de forma retal. No entanto, a biópsia é disparada de forma transperineal, evitando assim a translocação de bactérias aqui do reto para a próstata do paciente. Lembrar que para a gente fazer uma biópsia guiada, como eu falei, a gente tem que ter em mãos um exame, uma ressonância que tenha aí um achado PIRADS 3
ou mais. Então, como que isso é cobrado em prova? Aqui uma questão da USP de 2023, uma questão recente. Um homem de 64 anos que fez exames de rastreamento para câncer de próstata, que mostraram um PSA bem aumentado aí de 16 e um toque prostático com um nódulo endurecido na região posterior esquerda. Diante dos achados, foi solicitada uma biópsia de próstata com fusão de imagem. Qual método de imagem é utilizado para auxiliar a realização da fusão? Como a gente acabou de falar, esse paciente precisa de uma ressonância multiparamétrica da próstata para poder casar ali a imagem da ressonância com a imagem do ultrassom. Depois de fazer a biópsia, esses fragmentos vão para uma avaliação anatomopatológica. E aí o patologista vai graduar as alterações histológicas pelo score de Gleason, esse score de Gleason que vai de 1 a 5, que a partir do score 3 tem um significado sugestivo de neoplasia. Então, se esse paciente tiver um score 3, ele vai graduar nos dois padrões mais frequentes que aquele patologista viu em todos os fragmentos da biópsia. Se ele tiver só fragmento com padrão 3, a gente vai ter o que a gente chama de score de Gleason 6, que é o 3, que é o mais frequente, o segundo mais frequente também vai ser o 3. E aí esse score de Gleason vai de 6, obviamente, até 10, que é quando esse paciente tem apenas alterações Gleason 5 em todos os fragmentos aí que foram avaliados. Além da classificação do score de Gleason, foi também introduzido o ISUP, pela Sociedade aí de Patologia Urológica, e o ISUP veio justamente para a gente diferenciar, principalmente aqui quando a gente está falando do Gleason 7. Quando a gente diz Gleason 7, pode ser tanto Gleason 3 mais 4, como Gleason 4 mais 3. E qual que é a diferença que isso traz para o paciente, para a gente no tratamento? Quando você tem uma doença que o score mais frequente é o 4, isso conota ali um risco, um prognóstico pior do que quando o paciente tem o score 3 como mais frequente. Então o ISUP 2 é Gleason 7 e o ISUP 3 também é Gleason 7, mas lembrando que o ISUP 3 é quando a gente tem o Gleason 4 mais 3. Que então a gente vai fazer o estadiamento do tumor. A gente já fez toda a investigação diagnóstica, a gente confirmou com a biópsia, a gente já fez a graduação histológica da biópsia, a gente então vai finalizar o estadiamento desse paciente. Como eu falei, com a ressonância a gente consegue ter todos esses dados e aí a gente vai ter o estadiamento local mais bem detalhado. Então, quando a gente está falando de um tumor T1, é aquele paciente que não tem um nódulo tocável ao toque retal. Então, é aquele achado incidental. O T1A é quando o achado é em até 5% do tecido ressecado, ou seja, geralmente um paciente que foi submetido a uma RTU de próstata, não tinha nenhuma suspeita de neoplasia. Quando raspou ali o tecido da próstata, mandou para análise e até 5% desse tecido veio como uma neoplasia de próstata. O tumor T1B é quando esse achado é em acima de 5%, e aí o tumor T1C é aquele paciente que teve sim uma elevação de PSA, que fez sim uma investigação diagnóstica pensando em neoplasia, e aí na biópsia veio uma neoplasia de próstata. No entanto, esse paciente não tem um nódulo tocável, ele é considerado como um tumor T1C. O tumor T2 já é o tumor palpável, então quando o tumor ele é tocável até metade de um lobo da próstata, ele é considerado T2A. Se ele invade mais da metade de um lobo da próstata, é T2B. E se ele está presente nos dois lobos da próstata, ele é considerado T2C. Aí então, o tumor T3 vai ser quando a gente tiver um tumor com extensão extraprostática. O tumor T3A, ele não tem invasão das vesículas seminais, o tumor T3B tem invasão das vesículas seminais. E o tumor T4 é quando a gente tem invasão de estruturas adjacentes à próstata. Então a gente rastreou esse paciente, a gente fez a investigação diagnóstica, a gente diagnosticou com a biópsia, a gente já fez o estadiamento. Pós-estadiamento, a gente vai fazer a classificação de risco desse paciente, que vai ter um preditor importante para a gente guiar o nosso tratamento. Então a gente considera os pacientes de baixo risco, aqueles pacientes que têm o estadio até T2A, ou seja, aquele tumor que pode ser tocável, mas em apenas metade de um lobo da próstata. O tumor intermediário é aquele tumor que tem um nódulo T2B, ou seja, mais da metade de um lobo da próstata, e o alto risco é aquele paciente que tem o tumor já nos dois lobos, ou um tumor T3 ou T4. Quanto ao ISUP, é considerado de baixo risco se for ISUP 1, intermediário ISUP 2 ou 3, ISUP 4 ou mais é considerado de alto risco. Quanto ao PSA, que também entra nessa nossa classificação, o paciente de baixo risco é aquele que tem um PSA baixo, ou seja, abaixo de 10, intermediário de 10 a 20, e o tumor de alto risco maior do que 20. Lembrando que para ser considerado um paciente de baixo risco,
ele precisa ter esses 3 critérios, ou seja, o tumor tem que ser até T2A, o ISUP1 por obrigação e um PSA menor do que 10. Se ele tiver qualquer característica de intermediário ou alto risco, essa classificação dele já muda. Para o paciente de risco intermediário, a gente ainda tem uma classificação a mais, a gente divide o paciente entre intermediário favorável e intermediário desfavorável. Paciente intermediário favorável é aquele paciente que tem ISUP1 ou 2 e menos de 50% dos fragmentos acometidos na biópsia. Já o risco desfavorável é aquele paciente ISUP3 que tem mais do que 50% do fragmento acometido e que tem 2 ou 3 critérios daquele de risco intermediário que eu comentei, que é o tumor T2B, o tumor com PSA entre 10 e 20 e ISUP2 ou 3. Ainda dentro do estadiamento é bem importante a avaliação do N, a avaliação dos linfonodos positivos. Se na tomografia ou na ressonância esse paciente tiver qualquer suspeita de acometimento linfonodal, esse paciente merece aí uma confirmação depois. Durante a cirurgia a gente faz a linfadenectomia e manda esses linfonodos para análise, a gente vai comentar disso já já. O paciente, se tiver um linfonodo acometido, da bifurcação das ilíacas para distal, a gente considera esse paciente como N1. Se tiver qualquer linfonodo positivo acima das ilíacas comuns, a gente já considera esse paciente como M1, paciente metastático. Na avaliação de metástases, ainda falando disso, se for um paciente de alto risco ou intermediário desfavorável, a gente vai buscar metástases em outros sítios, então a gente faz uma cintilografia óssea, tentando avaliar se esse paciente tem algum sinal de doença metastática no osso. E também a gente pode realizar o PET-PSMA, os estudos cada vez mais vêm trazendo o PET-PSMA também no contexto de estadiamento. O único uso ainda oficial dele nos guidelines é para recidiva bioquímica, a gente vai falar disso já já, mas cada vez mais os estudos têm mostrado que nesses pacientes com alto risco de metástase, o PET-PSMA pode ser importante. O PET-PSMA é um exame da medicina nuclear, a gente acaba associando aí um elemento radioativo a essa proteína que é produzida pela próstata. Então, quando a gente tem esse sinal positivo no exame, provavelmente é tecido prostático. Se estiver fora da próstata, muito provavelmente é um tecido neoplásico relacionado à doença desse paciente. Como eu falei, o principal contexto de uso ainda é a recidiva bioquímica, mas cada vez mais os estudos têm mostrado que nos pacientes de alto risco ele pode ter sim um papel no estadiamento. Então, se for um paciente até intermediário favorável, só a ressonância pode ser suficiente, segundo os guidelines, para o nosso estadiamento. Se for um alto risco ou intermediário desfavorável, a gente associa também cintilografia óssea e tomografia buscando aí sinais de metástase, e o PET-PSMA também pode ser associado. Que questão de 2020 da Unifesp, então um homem de 68 anos de idade, ígido, assintomático, com PSA de 22, fez uma biópsia de próstata que mostrou aí um adenocarcinoma Gleason 6, ou seja, 3+3. Qual que é a próxima conduta? Então ele fez o diagnóstico com a biópsia, próxima conduta é a gente fazer o estadiamento desse paciente. Esse paciente merece aí uma cintilografia óssea, uma tomografia de abdômen e pelve. Ele merece porque ele já é considerado como alto risco, ele tem um PSA maior do que 20, então esses exames são sim indicados para esse paciente. Falando um pouquinho agora de tratamento do câncer de próstata. Então a gente vai dividir o câncer de próstata entre aquele câncer localizado e o câncer M1, o câncer metastático. Se o paciente tiver um tumor localizado de próstata, a gente vai fazer uma segunda pergunta. Se o paciente tem uma sobrevida maior do que 10 a 15 anos, se ele não tiver, a gente geralmente propõe para esse paciente o watchful waiting, que é não intervir. A gente vai fazer toda a compensação clínica, vai observar esse paciente, vai continuar seguindo esse paciente, manejar os sintomas, mas geralmente esse paciente não terá um benefício tão claro da intervenção cirúrgica. No entanto, se esse paciente tiver essa sobrevida maior do que 10 a 15 anos, tiver um status clínico bom, obviamente a gente vai propor o tratamento para ele. Falar então da diferença que a gente tem de dois conceitos importantes do tratamento que a gente vai comentar logo mais com mais detalhes. Então, quando a gente está falando de watchful waiting, a gente está falando desse paciente que tem uma expectativa de vida menor do que 10 anos, geralmente um paciente que a gente está num contexto paliativo do ponto de vista clínico, um paciente que não tem um status para a gente pensar em cirurgia. Para esse tratamento, a gente vai fazer todo o manejo de sintomas para ele, a gente vai buscar melhorar a qualidade de vida, independente do estadio clínico da doença oncológica desse paciente.
No entanto, a vigilância ativa já entra num contexto curativo, é aquele paciente que tem uma expectativa de vida adequada, no entanto, ele tem um tumor de baixo risco e esse paciente opta por observar o tumor e a gente fazer esse segmento. A vigilância ativa não é não fazer nada, a vigilância ativa a gente tem que fazer sim, então a gente precisa repetir aí ao longo do segmento desse paciente o PSA, a ressonância aí se tiver algum benefício aí, alguma suspeita de alteração do quadro desse paciente, a gente sempre faz também uma segunda biópsia aí depois de 1 ano de vigilância ativa. Então esse é o protocolo que geralmente a gente acaba conduzindo os pacientes de vigilância ativa. Então, voltando para o nosso fluxograma aqui de tratamento, se esse paciente tiver uma sobrevida adequada, a gente vai olhar para o risco desse paciente. Se for um paciente de risco baixo, como eu falei, entra a vigilância ativa no nosso fluxograma, a gente pode propor para ele, e também as 2 terapias de tratamento curativo, a prostatectomia e a radioterapia, a gente vai falar melhor sobre elas. No risco intermediário ou alto, a vigilância ativa já não é uma opção e a gente vai fazer o tratamento local, a gente vai fazer ou a prostatectomia radical, ou a radioterapia, lembrando que nesses tumores de risco intermediário ou alto, junto com a radioterapia, a gente tem que fazer também o bloqueio hormonal desse paciente. Aqui, como esse assunto ele é cobrado em prova. Então, questão bem recente, acabou de cair na USP em 2024. Então, um homem de 68 anos que teve um aumento nos valores de PSA depois de uma prostatectomia radical. Ele fez a cirurgia com intuito curativo, depois no segmento ele teve esse aumento do PSA. A gente vai conversar melhor sobre isso, mas só para antecipar esse assunto. Depois de ter feito uma linfadenectomia obturatória bilateral, mesmo assim ele veio com uma imagem sugestiva de recidiva em gânglio linfático pélvico, provavelmente um gânglio que ficou fora ali da região de linfadenectomia. Qual que foi o tratamento recomendado para esse paciente, considerando aí que ele tem uma doença recidivada, uma doença metastática? Então foi um paciente que a gente fez um tratamento regional ali com a prostatectomia, ele teve essa recidiva. Quando a gente tem a recidiva pós-prostatectomia, o que a gente vai indicar é a radioterapia de resgate, a alternativa B, a nossa alternativa correta. Unifesp 2023, então um homem de 65 anos de idade em acompanhamento urológico anual, ele apresenta aumento do PSA de 4,5. Ele fez uma biópsia transretal de próstata que identificou então um adenocarcinoma usual e ZUP1, único fragmento acometido de um total de 12 fragmentos prostáticos com 15% de acometimento, ou seja, um paciente típico de baixo risco, então PSA baixo, ele tem um ZUP1, apenas um fragmento dos 12 da biópsia vieram positivos, então é um paciente com risco bem baixo. Qual que é a melhor conduta para esse paciente? Obviamente a gente vai discutir com ele todas as opções, mas é um paciente que a gente tem que considerar muito a vigilância ativa para ele, é um tumor de muito baixo risco. Provavelmente para esse paciente ele vai se beneficiar de apenas fazer a vigilância ativa e não fazer um tratamento regional. Questão aqui da USP de 2019. Então, um homem de 70 anos, assintomático, sem comorbidade, que procurou um atendimento médico para exames de rotina. No exame físico, notou aí pelo toque retal uma próstata de 30 gramas, sem nódulos. O PSA dele veio aumentado, no entanto, PSA de 5,4. Na biópsia da próstata, a gente viu então o adenocarcinoma Gleason 6, ZUP1, em 2 de 12 fragmentos, menos de 5% da amostra acometida. Mais uma questão muito parecida é que ele pede a única conduta que não se aplica ao caso. Então, vigilância ativa se aplica, prostatectomia se aplica, radioterapia também, mas hormonioterapia já é considerado como um tratamento sistêmico. A gente não vai fazer para esse paciente nesse momento. Ou a gente faz a vigilância ativa, ou a gente faz um tratamento regional, então a alternativa C é a única que não se aplica. Então, no tratamento aí regional para esse paciente, o tratamento com intuito curativo, a gente vai fazer a prostatectomia radical. Esse é o nome porque a gente faz a remoção da próstata por completo, incluindo sua pseudocápsula, para a gente garantir que toda a zona periférica está sendo ressecada. A prostatectomia radical pode ser realizada tanto de forma aberta, como de forma videolaparoscópica ou robótica, e a robótica que hoje em dia tem sido a forma mais utilizada para essa ressecção. Outro tratamento que a gente também considera como correto aqui para o tratamento loco-regional, pensando em um tratamento curativo nesses casos, é a radioterapia. A radioterapia que a gente sempre vai irradiar tanto a loja prostática como a pelve. Então lembrar que se a gente está irradiando a pelve, esse paciente pode ter efeitos colaterais relacionados aí a lesões actínicas. Então esse paciente ele pode ter uma retite, pode ter uma cistite actínica, que traz aí para ele bastante morbidade aí, a médio e longo prazo.
Lembrar que nos pacientes de risco intermediário, sempre a gente vai fazer a radioterapia com um bloqueio hormonal associado. Lembrar então que os pacientes submetidos à radioterapia também estão sujeitos tanto à disfunção erétil como à incontinência urinária, que são efeitos colaterais que a gente tem também da prostatectomia radical, e os estudos mostram aí que os desfechos oncológicos, tanto da prostatectomia como da radioterapia, são semelhantes, por isso que a gente acaba propondo os dois para o paciente. O PSA, no entanto, quando a gente submete esse paciente à radioterapia, lembrar que esse PSA não vai zerar. Quando a gente faz a prostatectomia, a gente está retirando todo o tecido prostático, então a gente espera que esse PSA seja zerado no segmento. Já a radioterapia, esse paciente vai ter uma redução do PSA até atingir um nadir aí que vem após 1 a 2 anos da radioterapia. A gente considera então o nadir como referência, qualquer valor 2 pontos acima desse nadir, aí sim a gente considera como uma recidiva do tumor. Aqui então a gente tem esquematizado a comparação dos dois principais tipos aí de tratamento curativo quando a gente está pensando num tumor localizado. Então a prostatectomia radical e a radioterapia. Lembrar que a prostatectomia radical a gente tem uma condição melhor de estadiamento, a gente tem a remoção completa da peça para uma avaliação anatomopatológica. A gente sabe das margens, a gente tem um conhecimento melhor de como que foi o tratamento para esse paciente. O segmento do PSA desse paciente vai ser mais fácil, lembrando que a gente espera que o PSA desse paciente esteja zerado, então a gente não precisa fazer essa curva de nadir que a radioterapia precisa. Também com a prostatectomia, a gente consegue evitar o bloqueio hormonal que muitas vezes a gente tem que associar à radioterapia. A radioterapia, no entanto, a gente adia um pouco os riscos da cirurgia. Lembrar que a incontinência e a disfunção erétil também surgem com a radioterapia, mas acabam surgindo mais a médio e longo prazo, não tem esses riscos imediatos igual a gente tem na prostatectomia. Geralmente a gente tem uma preservação precoce aí da continência e da potência, mas que as curvas acabam se igualando a médio e longo prazo. De riscos aí da prostatectomia, lembrar do risco cirúrgico anestésico, é um procedimento mais invasivo, obviamente, tem um maior custo imediato, no entanto a gente não precisa de várias sessões, a gente muitas vezes não tem toda a morbidade actínica que confere aí também um custo para esse paciente no segmento. A toxicidade da prostatectomia, da cirurgia, uma toxicidade imediata, a gente não tem esse acúmulo ao longo do prazo igual a gente tem na radioterapia, mas como eu falei, o desfecho oncológico, os estudos mostram que acaba sendo semelhante entre os dois métodos, por isso que a gente acaba propondo para o paciente os dois, e é uma decisão conjunta quanto à melhor terapia para cada caso. Aqui uma questão do Einstein de 2021. Então, um homem de 63 anos com hipertensão, diabetes, fibrilação atrial, sem outras comorbidades. Ele fez pela primeira vez exame de rastreamento para neoplasia de próstata. Ele está no bom estado geral, sem massas palpáveis. O toque retal dele mostra uma próstata de 40 gramas com um nódulo palpável à direita, ou seja, é pelo menos um tumor T2. O PSA dele veio de 12, uma ressonância magnética da próstata que mostra uma lesão de 1 centímetro na zona periférica à direita, com restrição à difusão, sem abalar aí os contornos da cápsula, ou seja, sem uma extensão extraprostática, realmente é um tumor T2. A biópsia, então, mostrou aí um adenocarcinoma Gleason 7, 4 mais 3, ou seja, ZUP3, positivo em 3 fragmentos à direita entre os 12. Logo, a gente tem um paciente aqui de um risco intermediário desfavorável pelo estadiamento que a gente tem até agora, e a cintilografia óssea mostrou que esse paciente não tem metástase. Qual que é a melhor conduta para esse paciente? Ele é sujeito? Ele pode ser candidato à vigilância ativa? Não, ele não é um paciente de baixo risco. Letra B, uma nova biópsia e decisão somente após confirmação? Não, a gente só vai estar postergando o tratamento desse paciente. Afirmativa C, prostatectomia radical ou radioterapia com bloqueio hormonal. Essa é a nossa resposta correta, são as duas melhores terapêuticas aí para esse paciente. Alternativa D, hormonioterapia sistêmica? Não, a gente só vai fazer hormonioterapia se associada à radioterapia para ter um intuito curativo. E a alternativa E, radioterapia por se tratar de um tumor de risco intermediário? Não, a gente também pode propor a prostatectomia, então a única alternativa correta é a C. Voltando então ao nosso fluxograma de tratamento. A gente já falou do tratamento do tumor localizado e agora do metastático. O que a gente vai propor para esse paciente? Então, a gente precisa inicialmente fazer aí um controle hormonal para o paciente que tem um tumor metastático. A gente pode fazer tanto a castração cirúrgica, que é a orquiectomia, ou a castração química, que é a castração farmacológica. Depois esse paciente, se ele progredir tumor mesmo com castração, aí a gente considera como um tumor castração resistente. E para esses casos a gente geralmente propõe
a quimioterapia mais comum para o câncer de próstata é o uso do docetaxel. Depois disso, tem surgido aí drogas terapia-alvo, que a gente também tem como opção para esses pacientes com tumor metastático. Então, o controle, a castração, o controle hormonal, esse bloqueio a gente pode fazer tanto cirurgicamente com orquiectomia, essa orquiectomia bilateral que a gente pode fazer por via escrotal, a gente não está falando de uma neoplasia de testículo, não precisa ser por via inguinal, e é uma cirurgia relativamente simples, a gente geralmente tem pouco efeito colateral e vai aí impedir o paciente, promover para ele não necessitar de um tratamento com farmacologia e com uma injeção ao longo de muito tempo. Então ele vai fazer essa castração e esse vai ser o tratamento definitivo para o controle do tumor, pelo menos por esse momento. Se ele preferir, a gente pode utilizar então os agonistas ou os antagonistas aí de NRH, como é o caso da leuprorelina, que é uma injeção que esse paciente vai ter que utilizar aí por um longo período para fazer esse controle aí do eixo e fazer esse bloqueio da testosterona. Lembrar que a gente tem que trazer para ele todos os efeitos colaterais do bloqueio da testosterona, que são inerentes tanto da castração cirúrgica como da castração química, que é a disfunção erétil, a perda de massa óssea e o aumento aí do risco cardiovascular para esse paciente. Aqui uma questão da USP de 2023, traz um homem de 62 anos que foi submetido à prostatectomia radical e no exame anatomopatológico mostrou se tratar de um Gleason 9 com extensão extraprostática focal, sem comprometimento das vesículas e metástase linfonodal. Diante do caso, selecione a alternativa que descreve o estadiamento pós-operatório adequado e o próximo exame que deve ser realizado, ou seja, esse paciente operou, é um paciente de alto risco e foi removida inclusive linfonodos positivos para esse paciente. A gente precisa fazer algum exame de estadiamento pós-operatório? Sim, o único que a gente precisa fazer no segmento desse paciente é o PSA, então a gente faz um PSA no segmento. Então, por ter um acometimento extraprostático, mas sem acometer vesícula, a gente considera como um tumor T3A, e aí por ter linfonodo positivo, a gente considera como N1. Então, juntando tudo, a resposta correta é a alternativa D. Então, como eu falei, já antecipei, no segmento desse paciente na prostatectomia radical, o PSA tem que estar zerado, a gente removeu todo o tecido prostático, toda a fonte de produção do PSA. Então, se esse PSA subir acima de 0,2, a gente já considera como uma recidiva bioquímica. Já a radioterapia, a gente vai avaliar essa queda do PSA ao longo do tempo e vai considerar o nadir aí um menor valor, geralmente demora 1 a 2 anos para a gente atingir esse nadir. Se depois disso esse paciente tiver uma ascensão do PSA 2 pontos acima desse nadir, a gente também considera como uma recidiva bioquímica e a gente vai fazer o reestadiamento desse paciente. Então, na recidiva bioquímica, a gente faz uma nova tomografia, um novo exame de imagem para avaliar o estadiamento local desse tumor e também vai a buscas aí de metástases para saber se a gente teve só uma recidiva bioquímica mesmo ou se a gente já tem alguma lesão nesse paciente, seja uma lesão metastática em linfonodo, em osso ou em alguma outra região. E aí sim entra o papel do PET-PSMA, como a gente conversou, os estudos mostram, o principal uso dele é nesse contexto de recidiva bioquímica. Então a gente finalizou o reestadiamento, a gente vai novamente acessar esse paciente e avaliar se ele tem uma sobrevida maior do que 10 a 15 anos. Se ele não tiver, novamente é um paciente que só é candidato ao watchful waiting, a gente fazer o controle sintomático desse paciente e melhorar a qualidade de vida dele. No entanto, se ele tiver uma sobrevida ainda importante, aí sim a gente vai ver se essa recidiva bioquímica é uma recidiva localizada, ou seja, que é candidato a uma cirurgia de resgate ou radioterapia de resgate. Lembrando, se esse paciente tratou primariamente com uma prostatectomia e teve uma recidiva local, a gente vai submeter ele a uma radioterapia de resgate. O contrário também é válido. Se ele fez uma radioterapia inicialmente, se esse paciente teve uma recidiva, a gente vai fazer uma prostatectomia de resgate. Lembrando que a prostatectomia de resgate, como esse paciente já teve uma radiação ali na região, acaba se tornando um procedimento cirúrgico muito mais complexo do que a radioterapia, do que a prostatectomia inicial. Se esse paciente, então, não tem um tumor localizado, já tem um tumor metastático, a gente entra novamente no nosso fluxograma de tumor metastático. Esse paciente vai ser submetido, então, à castração ou a uma terapia sistêmica. Bom, essa foi a nossa aula de câncer de próstata, bem extensa, bastante conceito importante aqui para você, Medcofer. Qualquer coisa, dá uma revisada ou vê nosso Coffee Express aqui para condensar todos esses assuntos. Espero que você tenha gostado, um abraço.